antes da gente começar a nossa aula, para quem que é essa aula? Bom, basicamente essa aula é para você que pretende vender para o governo, seja você atuando com a sua própria empresa, seja você atuando aí como um consultor ou até mesmo como um analista de licitação, tá bom? Então, se você se enquadra em qualquer uma dessas figuras aí, este conteúdo é para você, mesmo que você não tenha nem empresa ainda. Na verdade, ele é mais para você que ainda não tem nem empresa, porque você já vai começar evitando esses erros logo de cara. Você que já está atuando, pode ser que você já até tenha cometido esse erro também, vai saber. E que se eu fosse começar hoje, eu não faria de novo. Vamos lá. Então, o primeiro erro que eu cometi assim que eu comecei a vender para o governo, assim que eu abri a Magna Licitações, foi justamente ter aberto a Magna Licitações. Como assim? Abriram um CNPJ cedo demais. Então, essa dica é mais para quem vai ser consultor mesmo, tá? Para você que vai atuar com a sua própria empresa, não faz sentido essa dica, mas você que vai ser consultor, faz bastante sentido. Por quê? Porque você que vai ser consultor, ou seja, você vai ter uma própria empresa de representação, onde você vai ter seus clientes aí, igual a Magna tem os delas hoje, você não precisa começar com um CNPJ logo de cara. Por quê? Abrir um CNPJ, pelo fato de que o consultor ele não pode ser MEI, tá? Então você que não sabia, já fique sabendo agora. O consultor ele não pode ser um MEI, tá bom? Porque não permite. O MEI ele é mais para serviços de forma geral e comércio. Tudo que for serviço intelectual, que envolve um certo intelecto, conhecimento e tudo mais, essa parte de consultoria, engenharia, arquitetura, né? Tudo isso daí não pode ser MEI, tá bom? E o consultor ele se enquadra. Então, a primeira dica já é não pode ser MEI. E aí, com isso, você que vai ser consultor, você teria que o quê? Abrir direto uma microempresa. Só que isso tem seus custos, né? Tanto o custo de abertura quanto o custo de manutenção. Então, quando lá em 2016 eu abri a Magna, na empolgação mesmo, no amadorismo, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma, minha vida toda fui praticamente servidor público, então não sabia nada de empreendedorismo. Fui lá e abri o CNPJ, sem nem ter muitos clientes, devia ter uns 2, 3 clientes só, que pagava pouquinho naquele início, né? Cada um devia pagar 100, 200 pila por mês no máximo, então quase não tinha renda. A gente foi lá e abriu o CNPJ. Com isso, a gente teve um custo de R$ 2.000 na época, isso daí 5 anos atrás, 6 anos atrás já, passa rápido que eu nem vi o tempo passando. E 6 anos atrás, R$ 2.000 era muito mais dinheiro do que é hoje. Já tivemos que desembolsar essa grana, logo de cara. Uma grana que, diga-se de passagem, eu não tinha, né? E aí, não só essa grana de desembolsar 2 contos, mas começar a pagar também um contador todos os meses. Então, além de ter esse custo fixo de cara, né? Esse custo fixo não, mas esse custo único, que é a abertura, pagar um contador para fazer todo o processo. Todos os meses eu já recebia um presentão lá que era uma mensalidade para pagar do contador. E na época era algo em torno de uns R$ 350. Hoje eu já nem sei mais como que tá essa parada aí. Melhor às vezes você nem ver, né? Para não se assustar. Então estamos pagando aí. Mas, em suma, eu fiquei aí todos os meses, eu já saía devendo ali pelo menos a mensalidade do contador. Então, para a gente que tinha pouquíssimos clientes no início, isso pesava demais, né? Uma coisa é você falar R$ 350 hoje. É dinheiro, mas pô, hoje a gente acaba que nem sente tanto, porque a gente já está faturando bem mais. Mas na época, com 3 clientes, dois, nem lembro ao certo, cada um pagando 100, R$ 200 no máximo, era mais da metade, já era só para o contador. Então, isso foi um erro, na minha opinião, porque quando você é contador, você não precisa abrir empresa no início. Você pode atuar como pessoa física mesmo, né? Depois que eu fui descobrir isso daí. Então, você que vai ser consultor, melhor dizendo, não sei se eu falei contador aqui, mas enfim, você que vai ser consultor, você não precisa começar com o CNPJ logo de cara. Você pode conseguir os seus clientes, vai conseguindo clientes aí informal mesmo.
Se alguém pedir nota fiscal para você, uma boa parte dos seus clientes não vão pedir, principalmente empresa pequena. Eles não pedem, né? É a realidade. Eu não estou falando que é certo, mas a realidade é essa. Então, várias empresas pequenas não vão te pedir nota, enquanto você conseguir ir levando isso daí sem emitir nota fiscal, para você é melhor. Por quê? Você vai atuando como pessoa física, sem nem ter um CNPJ. Se eles pedirem um comprovante, uma nota, você pode atuar também emitindo o RPA, o Recibo de Pagamento de Autônomo. Se eu não me engano, a sigla é essa. E você pode emitir isso daí no lugar da nota fiscal. Vai chegar um momento, ou por outro lado, vai chegar um momento que você vai ter que emitir, não vai ter jeito, tá? Aí, no dia quando esse dia chegar, aí você não vai ter para onde correr, aí você vai lá e contrata um contador para poder abrir a sua empresa, tá bom? Mas você não precisa começar então com o CNPJ logo de cara, já começar tendo esse custo inicial alto, né? Eu estou falando aqui de São Paulo e aqui em 2016 eu tive que pagar uns dois contos aí para o contador poder abrir a empresa para mim, e depois já começava aí um mês com um presentinho de uma mensalidade de R$ 350 para poder pagar, tá bom? Você não precisa fazer isso logo de cara. E aí, o dia que você já tiver uma certa receita, aí você vai lá e abre seu negócio sim, porque também não dá para ficar muito tempo, né, dessa maneira atuando só como pessoa física. Por quê? Porque pessoas jurídicas sérias, empresas, né, sérias, empresas maiores, esse cara, ele vai querer conhecer seu escritório, ele vai querer uma nota fiscal, um CNPJ, que é algo que te dá mais credibilidade, tá bom? Então, esse é uma dica apenas para quem vai ser consultor. Estou passando essa dica porque eu passei esse problema, né? Eu fui consultor no início, sou até hoje, aliás, tá bom? Então, evite tudo que é despesa no início você tem que evitar, tá bom? E aí a gente já pega na nossa segunda dica aqui, no segundo erro que eu cometi, ter alugado um imóvel no começo, ainda mais num lugar caro. Então, lá em 2016 ainda, a gente alugou um imóvel aqui na cidade de Campinas, num lugar bem badalado ali, achando que estava abalando, né? E aí, a gente pagava na época uns R$ 800 de aluguel, alguma coisa nesse sentido, né? Uns R$ 800 de aluguel, num lugar caríssimo, né? R$ 800 é dinheiro hoje, mas na época era muito mais. Além do presentinho todos os meses de R$ 300 ali do contador, você pagava mais 800 de aluguel. Então você já saía devendo todos os meses ali pelo menos uns R$ 1.100, R$ 1.200 ali. Todos os meses você já sai devendo isso daí, tá bom? E para uma empresa que está no início, tá com pouca receita, seja você agora consultor ou até mesmo você que vai atuar com a sua própria empresa, pode ser que esse dinheiro faça falta. Muito provavelmente ele vai fazer falta. Então, galera, quando a gente fala de vender para o governo, definitivamente é uma coisa que você não precisa ter um escritório para você poder estar atuando. Tanto você consultor, quanto ainda mais você que vai atuar com a sua própria empresa vendendo com os seus próprios produtos ou serviços, né? O consultor, ele ainda tem aquela de, não, eu preciso ter um escritório, porque se o meu cliente quiser conhecer, eu tenho um lugar para poder apresentar para ele, né? Legal, bacana. Só que o aluguel tá caro, né? Se você não tiver aí como fazer aí um escritório na sua própria casa, que é o que a maioria das pessoas que estão começando faz, né? Inclusive eu fiz isso também. Fica difícil você começar pagando um aluguel porque você já vai sair devendo uma boa grana logo de cara, né? E você não tendo receita, fica mais complicado ainda. E mesmo assim, se você quer alugar um escritório, quer fazer um escritório, montar um escritório, você não precisa estar num lugar caro. O governo, ele pouco se importa se o ponto da sua empresa é bom ou se é um ponto ruim. Ele não está nem aí se você vai estar na Avenida Paulista ou se você vai estar na rua Piracanjuba. O governo ele não quer nem saber se você tem escritório, né? Mas se você tiver, ele não vai se importar se vai ser na Piracanjuba ou na Avenida Paulista. Então, se você quiser montar mesmo assim um escritório, porque você é daqueles que não gosta de trabalhar de casa, você prefere ter um lugar para você trabalhar, alugue num lugar que seja, primeiro, próximo da sua casa. Um dos erros que eu cometi quando a gente alugou, além de ser num lugar caro, é que era longe para dedéu. Você já pagava mó
né, já gastava maior grana de gasolina ali, fora o trânsito que a gente pegava. Então, hoje a gente mora a 2 quilômetros do escritório, né, com exceção do Diegão aí, que tá rasgando a boca ainda, indo para Campinas e voltando todo dia. Mas eu e o Serra, a gente mora a 2 quilômetros do escritório, as meninas aqui também. Então é perto, né? É perto. Pra gente é ótimo você ganhar qualidade de vida e é num lugar aí que não é tão caro assim. Então, pra gente agora tá ótimo, tá bom? Primeiro, não alugue escritório. Comece trabalhando da sua própria casa. Mas se você faz questão, siga essas dicas. Não vá para um lugar caro, não vá para um lugar longe. Galera, tudo que é custo no início você tem que cortar, tá bom? Até o momento que você falar, beleza, agora eu já tenho uma receita aqui estável, vamos se dizer assim, eu já estou recebendo uma grana legal, já estou com alguns clientes aqui, ou eu já estou fazendo bastante venda para o governo, já está recebendo uns empenhos aí, já está recebendo pagamento, beleza, começou a rodar a máquina, aí beleza, aí você pode ir para o escritóriozinho só se atentando a esses detalhes que eu já falei. Tente ficar o mais próximo da sua casa possível para você trabalhar bem, não ficar pegando trânsito, não ficar gastando gasolina. E não se importe muito com ponto é bom, ponto é ruim. Não importa isso daí, tá bom? Ah, mas eu sou consultor e para o meu cliente vai importar. Galera, pode ser que importe futuramente, mas para o começo não faça essa besteira. Você já sair devendo, no início o que, que a gente fazia? A gente não tinha dinheiro para pagar tudo. Então, basicamente, por um bom tempo, a gente ficou sem prolabore dos sócios e o dinheiro que entrava era hora, era mês para pagar contador, no outro mês deixava de pagar o contador, pagava aluguel. Era bem assim, tá bom? E você não precisa passar por isso no começo. Depois, aí a história é outra, você já vai estar com uma grana entrando, aí você faz o que você quiser, beleza? Então, esse foi o meu segundo erro também que a gente cometeu aqui e que você tem que ficar de olho para você não sair aí já devendo até as cuecas logo de cara, tá bom? Terceiro erro, então. Esse é muito importante. Poucas pessoas reconhecem isso, mas é muito, muito importante. Ter tentado fazer as coisas sozinho sem ajuda, sem conhecimento técnico, sem ter me especializado. Então, no início, né, repito, né, para quem não conhece minha história, eu entrei no Exército Brasileiro em 2018, com 19 anos, basicamente. E aí, 2008, tá? Com 19 anos. E aí eu aprendi, fui apresentado ao mercado das licitações e fui fazendo aí minha carreira aí até em 2016, onde eu saí. Então, todo esse período, eu fui servidor público. Antes desse período, eu só tinha trabalhado como office boy, né? Então, assim, pouquíssima experiência como office boy. E depois fui para servidor público e fiquei ali 8 anos. E aí, do nada, eu abri uma empresa, porque eu precisei abrir uma empresa para poder sobreviver naquela época, em 2016, isso daí. E eu não tinha experiência nenhuma como empreendedor, nenhuma, zero, né? Totalmente zero, não tinha nem para quem perguntar. Minha família, ninguém é empreendedor e também a família dos meus sócios também ninguém eram. Então a gente foi na cara e na coragem e fomos levando ali, tocando barco. Por isso que a gente até cometeu um monte de erro. Só que a gente percebeu que a gente precisava se especializar e procurar ajuda tarde demais. Foi no momento ali, isso deve ter sido já no meados de 2017, um pouquinho antes, né? Foi que a gente se deu conta de que do jeito que estava, a gente só tinha um destino, né? Que era a falência mesmo, não tinha o que fazer. Barato estava de mal a pior ali, estava muito ruim mesmo. E aí a gente falou, cara, a gente precisa buscar ajuda. Foi aí que a gente decidiu fazer alguns cursos, bater um papo com uma galera que já vendia para o governo, né? Mas, Bruno, você não trabalhava com licitação? Sim, eu trabalhava, mas pelo lado do governo, galera. Então eu não sabia participar de licitação como fornecedor. O conhecimento que eu tinha me ajudava, mas nem tanto. Porque licitação não é simplesmente eu pegar a lei, interpretar a lei e eu já vou sair ganhando licitação assim à torta direito. Não é assim. Licitação é muito mais aprofundado do que isso. Tem muito mais estratégia em jogo, mais conhecimento envolvido, a famosa manha do gato. E isso daí a gente não tinha, ninguém tinha, porque ninguém tinha experiência vendendo com seus próprios produtos ou serviços para o governo. Então,
a gente teve que procurar ajuda, mas isso quase nos custou a empresa, né? Foi por muito pouco mesmo, a gente pensou em desistir várias vezes, aquela coisa toda, muito difícil, a parada não estava acontecendo, e aí, mas por quê? Por que, que não estava acontecendo? Porque a gente não tinha experiência, a gente não perguntava para ninguém, achava que a gente conseguiria resolver sozinho, e fato é que muitas vezes você não consegue sozinho. Você precisa de dicas, de ajuda, de conselho de quem já está no negócio há muito mais tempo que você. Né? Você não precisa reinventar a roda ou descobrir ela sozinho. Pegue o bizu com quem já sabe. E foi isso que a gente fez em meados de 2017, investimos uma grana, fizemos alguns cursos aí, gastamos uns 8 mil reais fazendo o curso. E isso daí, pessoal, 8 mil reais é coisa que eu não tinha nem onde cair dura, não tinha Prolabore naquela época. A gente tirou esse dinheiro, 2 mil reais eu peguei emprestado do meu pai, né? Que ele acabou me dando esse dinheiro no final das contas, porque eu acho que ele percebeu que eu estava mais duro que pau de arara, né? E aí vai. Enfim. E o restante desses 6 mil que ficou faltando, a gente foi na cara e na coragem, falamos, cara, vamos fazer essa parada, vai dar certo, né? Demos esses 2 contos de entrada, vai dar certo e vamos fazendo, e o dinheiro que vai entrando a gente vai pagando as parcelas. Entregamos na mão de Deus ali e vai, só vai. E foi assim que a gente fez. E aí foi quando a gente começou realmente a mudar o jogo aqui na nossa empresa, quando a gente começou a investir em conhecimento, participar de algumas comunidades de empreendedores, né? Enfim, a gente foi buscar ajuda. Então, pessoal, nosso terceiro erro aqui foi por muito tempo, foi por quase um ano aí, a gente ficou sem buscar ajuda, tentando resolver as coisas internamente, né, achando que a gente estava sabendo de tudo, que ia dar tudo certo, e fato é que se a gente tivesse mantido isso daí, tivesse continuado a fazer as mesmas coisas, não teria acontecido nada, né? Poderia até ser que eu nem estivesse aqui hoje, beleza? Mas a gente foi atrás e tudo deu certo no final das contas. Então, se hoje você está numa situação ruim, igual estava em 2017, que foi o pior ano da minha vida, financeiramente falando, pelo menos, você não precisa, talvez você esteja fazendo alguma coisa errada, né, que você não está enxergando. Isso a gente chama de ponto cego, né? Que é aquela coisa que nem você sabe que está errando. E até hoje eu tenho certeza que a gente comete alguns erros que nem a gente sabe ainda. Talvez no futuro a gente identifique isso daí. Tá? Então isso a gente chama de ponto cego, aquele erro que você está cometendo aí todos os dias, aquela coisinha errada que você está fazendo todos os dias, só que você ainda não sabe que você está fazendo errado, você não consegue identificar. Então, às vezes é necessário que você peça ajuda a alguém, você procure ajuda, vá se especializar, faça um treinamento, seja sobre empreendedorismo, seja sobre licitação de forma geral, começar a vencer mais pregões, enfim, busque ajuda, busque especialização, pessoal, porque o conhecimento ele te dá asas e te faz voar, né? Já dizia o Red Bull aí, te dá asas e te faz voar. É o conhecimento, tal do conhecimento. É clichê, é uma coisa que todo mundo fala, né? Mas é uma coisa que pouca gente pratica. E na realidade é a pura verdade, tá bom? Quando você tem conhecimento sobre alguma coisa, aí, meu amigo, o céu é o limite, beleza?